Apesar de eu já conhecer o Vianinha, antes de começar o projeto eu ainda não tinha lido nenhum livro dele. E o que eu gostei muito, eu não tinha tido também muito contato com peças de teatro, e o que eu gostei muito foi que, apesar da complexidade dos temas, é uma leitura muito agradável, é uma leitura fácil e te envolve bastante. Outra coisa que me interessou bastante é que todos os livros dele são bastante políticos, é um tema que me interessa bastante. E apesar de eles terem sido escritos nos anos 70, a gente consegue fazer muitos paralelos com o cenário político atual, principalmente também, muito também do que está rolando no Brasil hoje em dia. O processo para pensar os elementos que compõem as capas dos livros é sempre feito em conjunto com a Eloa Pina, que é a editora, e com a Mari Bent, que é a designer. Então, no primeiro momento, depois de ler o livro, a gente faz uma reunião e aí a gente discute quais são os conceitos principais do livro, e em cima disso a gente começa a discutir que símbolos se adequam a estes conceitos e como eles podem se relacionar bem entre si. A partir disso, eu vou para a fase do desenho e começo a fazer vários esboços em cima dessas ideias. Às vezes, depois de começar a desenhar, vão surgindo novas ideias. Às vezes a gente descarta tudo, também porque no conceito parecia uma coisa, mas depois de fazer o desenho, a gente via que talvez tivesse um outro sentido que não era o sentido que a gente achava que se adequava melhor. Então é todo esse processo de ficar discutindo, indo e vindo, fazendo esboço, até chegar num consenso final. Tratando do desenho em si, em uma capa, eu acho que é importante que ela represente um conceito central e muito importante da obra, mas que deixe um pouco de mistério, sabe? Que você saiba um pouco do que está passando, mas não tanto. E acho interessante depois que a pessoa lê o livro, consegue entender muito mais o conceito da capa. É, a gente também está usando uma linguagem vetorial e iconográfica, e o interessante disso é que com formas bastante simples a gente consegue representar temas bastante complexos. E para ajudar também na construção desse conceito, as cores também são sempre pensadas de acordo com o tema do livro. Por exemplo, no livro do Papa Rigirti, em que ele é um ditador ex-militar, a gente usou tons de verde. E além disso, saindo da parte conceitual, acredito que ter um livro com formas tão simples e cores e poucas e cores bastante chamativas também, eu acredito que é um ótimo atrativo para o leitor quando ele vai ter o primeiro contato com o livro. O meu processo de trabalho é o mesmo para todas as ilustrações que eu faço. Só muda no fim se eu vou finalizar como digital ou como manual. No caso, eu sempre começo como buscando conceito, lendo sobre o conceito do trabalho, fazendo minhas anotações, logo ao mesmo tempo buscando por referências e tentando linkar os dois. A partir disso, eu vou para a fase dos esboços. É, e a fase dos esboços, para mim, é uma das fases mais longas do meu processo, porque eu gosto de fazer vários esboços. E mesmo quando eu tenha um conceito já bem fechado dentro de um esboço que eu gosto, eu vou melhorando a forma, melhorando a composição. E no fim das contas, o meu esboço final, ele é muito parecido com a obra final.
Então a parte da finalização é a parte mais rápida e é bastante fácil. E quando eu tenho tudo pronto, eu decido as cores finais. Já vou tendo mais ou menos uma ideia durante o processo, mas quando o desenho está pronto, eu sempre acabo mudando alguma coisa. Sobre o que me inspira, minhas inspirações vêm de diversas escolas, diversos movimentos, de diversas épocas e também de muitas áreas distintas, não só da arte. E vai mudando assim, pouco a pouco. Tem épocas que eu tô mais inclinada a uma coisa ou a outra coisa, mas eu posso dizer que o modernismo e suas escolas são a minha maior fonte de inspiração, é algo que está sempre presente. E assim, se eu pudesse citar três artistas favoritos, eu acho que também vai mudando, mas hoje assim seria o Will Barnett, a Wanda Pimentel e o Picasso. E também me inspiro muito em vários ilustradores contemporâneos. Tem o Numa Bar, que inclusive é uma grande referência para os livros que a gente está fazendo na temporal. Tem a Olimpia Zagnoli, que é uma ilustradora italiana. E tem um outro também ilustrador francês, se chama Quentin Monge. Um monte de ilustrador super bom do Brasil também, que me inspiram muito. E entre outros, assim, é um universo infinito de inspirações. Para criar um conjunto, a gente tem trabalhado muito com formas geométricas, bastante exageradas, e a gente não usa nenhuma linha desenhada à mão livre, né? E a gente também tem trabalhado essa questão do positivo e negativo no desenho, né? E também utilizado elementos e símbolos que fujam um pouco do seu significado original, puro. Então, assim, eles são ressignificados na capa. É, outra coisa é que a gente sempre usa três cores. As ilustrações nunca têm uma composição de fundo, o fundo é sempre uma cor. E acho que uma das coisas mais importantes é que sempre quando vai fazer uma capa nova, a gente fica olhando para as capas que a gente fez antes. Eu, inclusive, na hora que eu fui finalizar a terceira capa do terceiro livro, que é o último que foi publicado, eu tinha as duas capas que eu já tinha feito anterior do lado ali no canvas do Illustrator, para que eu pudesse observar a relação entre elas a todo momento, ver como é que tava, até para fazer a decisão, para a gente decidir as cores e tal.